Impedir a privacidade. Embora o macho, tendo vergonha do que é e de quase tudo o que faz, insista na privacidade e no sigilo em todos os aspectos de sua vida, ele não aprecia verdadeiramente a privacidade. Sendo vazio, não se sentindo um ser completo, não tendo um eu do qual goste e precisando sempre da companhia feminina, ele não vê nada de errado em se intrometer nos pensamentos de qualquer mulher, até mesmo nos de uma desconhecida, em qualquer lugar e a qualquer hora. No entanto, ele se sente indignado, insultado e confuso quando o humilham, obtendo dele revelações. O macho não consegue, por mais que tente, compreender como alguém pode preferir um longo minuto sozinho em vez da companhia de qualquer idiota que esteja por perto. Com uma vontade intrínseca de se tornar mulher, ele faz o possível para estar constantemente ao lado de uma, o mais próximo que ele consegue chegar de ser uma fêmea. Para isso, criou uma sociedade baseada na família, um casal macho-fêmea e seus filhos, a desculpa para a existência da família, que vivem controlando uns aos outros, violando inescrupulosamente os direitos, a privacidade e a sanidade da fêmea. Isolamento, condomínios e rejeição da comunidade. Nossa sociedade não é uma comunidade, mas sim uma coleção de unidades familiares isoladas. Desesperadamente inseguro, temendo que sua mulher o abandone caso tenha contato com outros homens ou com qualquer coisa remotamente semelhante à vida, o macho procura isolá-la dos outros homens e da pouca civilização que exista. Decide viver em condomínios, que são agrupamentos de casais voltados para si próprios e para seus filhos. O isolamento lhe possibilita a tentativa de manter a sua pretensão de ser o indivíduo, tornando-se um individualista austero, um solitário que equipara a não cooperação e a solidão à individualidade. Mas há ainda uma outra razão para o macho se isolar. Todo homem é uma ilha. Enredado em si mesmo, emocionalmente isolado, incapaz de se relacionar, o macho tem horror à civilização, às pessoas, às cidades, às situações que exigem capacidade de compreender e se relacionar com os outros. Assim, como um coelho amedrontado, ele sai correndo, arrastando consigo o babaquinha do papai para o mato, para os condomínios, ou, no caso do hippie, ele está em vias de extinção, cara. Até para o pasto, onde pode transar e procriar sem ser perturbado e vagabundear com seus colares e sua flauta. O hippie, cujo desejo de ser um homem, um individualista severo, não é tão forte quanto o do homem médio e que, além disso, se entusiasma com a ideia de ter várias mulheres à disposição, se rebela com o rigor da vida do provedor e a monotonia de uma única mulher. Em nome da divisão e da cooperação, ele forma a comunidade ou a tribo que, com toda a sua convivência e em parte por causa dela, a comuna, sendo uma família extensa, é uma violação extensa dos direitos da privacidade e da sanidade da fêmea, tem tanto de uma comunidade quanto a sociedade normal. Uma verdadeira comunidade compõe-se de indivíduos não simplesmente de membros de espécies, não de casais, que respeitam a individualidade e a privacidade uns dos outros, ao mesmo tempo em que interagem mental e emocionalmente uns com os outros, espíritos livres em relações mútuas livres, e cooperam mutuamente para atingir fins comuns. Os tradicionalistas dizem que a unidade básica da sociedade é a família, os hippies dizem que é a tribo, ninguém se refere ao indivíduo. O hippie tagarela sobre individualidade, mas sua ideia formada sobre ela não é melhor que a de qualquer outro homem. Ele deseja voltar para a natureza, voltar para o mato, voltar para o lar dos animais peludos, pois é um deles, distanciar-se da cidade, onde há pelo menos um sinal, o mero início de civilização, para viver no nível da espécie, ocupando seu tempo com atividades simples, não intelectuais. Cultivar, transar, fazer colares de contas. A atividade mais importante da comunidade, que constitui a sua base, é a suruba. O hippie se sente atraído pela comunidade, sobretudo devido à perspectiva da gratuidade de todas as vaginas, o principal produto rural a ser compartilhado, que é obtido com um simples pedido. Mas, cego de cobiça, ele deixa de imaginar todos os outros homens com quem tem de dividir as vaginas, ou o ciúme e a possessividade delas. Os homens não podem cooperar para atingir um fim comum, porque o objetivo de todo homem é ter todas as vaginas para si. Assim, a comunidade está fadada ao fracasso. Cada hippie, em pânico, agarrará a primeira idiota que o cutucar e correrá com ela o mais rápido possível para um quarto.
O macho não pode ascender socialmente, apenas oscila para frente e para trás, do isolamento para a surubão. Conformidade. Embora queira ser um indivíduo, o macho tem medo de qualquer coisa que o diferencie minimamente dos outros homens, levando-o a suspeitar que ele não é realmente um homem, que ele é passivo e totalmente sexual. Uma suspeita altamente perturbadora. Se os outros homens são A e ele não, então pode não ser um homem, deve ser uma bicha. Assim, ele tenta afirmar a sua virilidade sendo como todos os outros homens. Qualquer diferença nos outros homens, assim como nele próprio, o ameaça. Significa que eles são bichas e, portanto, precisam ser evitados a qualquer custo. Ele tenta garantir que todos os outros homens se enquadrem. O macho ousa ser diferente na medida em que admite sua passividade e o seu desejo de ser fêmea, sua bichice. O macho mais discrepante é a drag queen, mas esta, embora diferente da maioria dos homens, é exatamente como todas as outras drag queens. Como algo não orgânico, ele tem uma identidade, é uma fêmea. Tenta afastar todas as suas dificuldades, mas a individualidade ainda inexiste. Não estando completamente convencido de ser mulher, muito inseguro quanto a ser bastante feminino, ela se ajusta compulsivamente ao estereótipo que o macho faz da fêmea, e no fim das contas não é mais do que um feixe de maneirismos afetados. Para ter certeza de que é um homem, o macho precisa ter a garantia de que a fêmea seja claramente uma mulher, o oposto de um homem. Ou seja, a fêmea precisa agir como uma bicha. E a menina do papai, que teve todos os seus instintos de fêmea arrancados de si quando pequena, adapta-se fácil e obsequiosamente ao papel. Autoridade e governo. Não tendo nenhum senso do certo e do errado, nenhuma consciência, que só pode derivar da capacidade de se colocar no lugar do outro, não tendo nenhuma fé em seu eu inexistente, sendo necessariamente competitivo e, por natureza, incapaz de cooperar, o macho sente necessidade de orientação externa e controle. Assim, ele criou autoridades, padres, especialistas, chefes, líderes, etc., e governo. Com o desejo de representar o papel da mulher, de usurpar a função dela como guia e protetora e de ser guiado, mamãe, por ela, mas incapaz de aceitar esses fatos, afinal de contas, ele é um homem. O macho providencia que todas as autoridades sejam machos. Não há razão alguma para que uma sociedade composta de seres racionais, capazes de sentir empatia uns com os outros, completos e sem nenhuma razão natural para competir, precise de governo, leis ou líderes. Filosofia, religião e moralidade baseadas no sexo. A incapacidade do macho de se relacionar com os outros ou com qualquer coisa torna sua vida inútil e sem significado. A percepção masculina básica é de que a vida é absurda. Assim, ele inventou a filosofia e a religião. Sendo vazio, ele se volta para o mundo exterior, não apenas para ter orientação e controle, mas para se salvar e buscar o significado da vida. Sendo impossível a felicidade nessa terra, ele inventou o céu. Para o homem, incapaz de ter empatia com os outros e um ser totalmente sexual, errado é a licenciosidade sexual e a adoção de práticas sexuais diferentes e indignas do homem, pois estas não o defendem contra a sua passividade e sexualidade totais. Já que a civilização baseia-se inteiramente na necessidade masculina de defesa contra essas características, ela seria destruída caso a sexualidade do homem seja satisfeita. Para a mulher, segundo os homens, errado é qualquer comportamento que induziria os homens à licenciosidade sexual, ou seja, não colocar as necessidades do macho acima das dela e não ser bicha. A religião, além de dar aos homens um objetivo, o céu, e de ajudar a manter as mulheres atadas a eles, oferece rituais por meio dos quais eles podem tentar expiar a culpa e a vergonha que sentem por não se defender o suficiente de seus impulsos sexuais. Essencialmente, a culpa e a vergonha que sentem de serem machos. A maioria dos homens, totalmente covarde, projeta nas mulheres as suas fraquezas inerentes, chama-as de fraquezas femininas e acredita ter forças femininas. A maioria dos filósofos, não tão covardes, embora encare o fato de os homens terem deficiências masculinas, não pode admitir que elas só existem nos homens. Assim, esses filósofos chamam a condição masculina de condição humana e propõem o problema da sua nulidade, que os aterroriza, como um dilema filosófico, conferindo assim envergadura à sua bestialidade. Com grande eloquência, eles chamam sua nulidade de problema de identidade,
e então falam em crise do individual, essência do ser, existência precedendo a essência, modos de ser existenciais, etc, etc. A mulher não apenas conta com a sua identidade e individualidade, como também sabe instintivamente que a única coisa errada é causar dano aos outros e que o significado da vida é o amor. Preconceito racial, étnico, religioso, etc. O macho precisa de bodes expiatórios sobre os quais ele possa projetar suas deficiências e inadequações e com os quais possa dar vazão à frustração que sente por não ser fêmea. E as várias discriminações têm a vantagem prática de aumentar consideravelmente a quantidade de vaginas disponíveis para os homens com status. Competição, prestígio, status, educação formal, ignorância, classe social e classe econômica. Tendo o desejo obsessivo de ser admirado pelas mulheres, mas sendo desprovido de valor intrínseco, o macho constrói uma sociedade altamente artificial, que lhe permite ter uma aparência de valor graças ao dinheiro, ao prestígio, à classe social, aos diplomas, à posição profissional e ao conhecimento, derrubando profissional, social, econômica e educacionalmente tanto os homens quanto puder. O objetivo da educação superior não é educar, e sim excluir das várias profissões o maior número de indivíduos possível. O macho, totalmente físico e incapaz de relação mental, embora possa compreender e usar conhecimentos e ideias, é inábil para se relacionar com eles, aprendê-los emocionalmente. Ele não valoriza o conhecimento e as ideias por si próprios, considera-os apenas meios para chegar a fins. E, consequentemente, não tem necessidade de partilhar sua vida mental, de cultivar as potencialidades intelectuais dos outros. Pelo contrário, o macho tem o interesse investido na ignorância, que garante aos poucos homens cultos uma vantagem decisiva sobre os incultos. Além disso, o macho sabe que uma população de fêmeas esclarecidas, conscientes, significará o seu fim. A fêmea saudável, inteligente, quer a companhia de gente do seu nível, que ela possa respeitar e curtir. Pelo contrário, o macho e a fêmea masculina, doente, insegura e sem autoconfiança, anseiam pela companhia dos vermes. Uma revolução social genuína não pode ser realizada pelo macho, pois o macho, que está no alto, quer a permanência do status quo, e aquele que está na base quer unicamente ser o macho que está no alto. O macho rebelde é uma farsa. Esta é a sociedade do macho, feita por ele para satisfazer as necessidades dele. Ele nunca está satisfeito, porque não é capaz de se satisfazer. O macho rebelde revolta-se basicamente contra o fato de ser macho. O macho só muda quando é forçado a isso pela tecnologia, não tem escolha, quando a sociedade atinge o estágio em que ele precisa mudar para não morrer. Nós estamos nesse estágio agora. Se as mulheres não mudarem rapidamente sua mentalidade, poderemos todos morrer. Rejeição do diálogo. Sendo totalmente autocentrado e incapaz de se relacionar com qualquer coisa além de si mesmo, a conversa do macho, quando não gira em torno dele mesmo, é um lenga-lenga impessoal, sem nenhum conteúdo de valor humano. A conversa intelectual do macho é uma tentativa forçada, compulsiva de impressionar a fêmea. A menina, passiva, adaptável, respeitosa e temerosa do macho, permite que o papai lhe imponha a sua conversa terrivelmente insípida. Para ela, isso não é muito difícil, uma vez que a tensão, a ansiedade, a intranquilidade, a insegurança, a incerteza quanto a seus próprios sentimentos e sensações, que o papai instilou nela, tornam superficiais as suas percepções e a incapacitam de ver que a arenga do macho é uma arenga. Como o esteta apreciador da pretensa grande arte que não passa de uma bolha, ela acredita estar curtindo a chatice do bobalhão ao seu lado. Além de permitir que a bolha dele domine, a fêmea faz com que a sua própria conversa se adapte a ela. Treinada desde a tenra infância para ser amável, educada e digna, para alimentar a necessidade masculina de disfarçar a sua bestialidade, ela obsequiosamente reduz sua conversa a um diálogo mole, insípido, evitando qualquer assunto fora do estritamente trivial. Se é educada, sua conversa é intelectual, ou seja, discurso impessoal sobre abstrações irrelevantes. O produto interno bruto, o mercado comum, a influência de Rimbaud na pintura simbolista. Sua perícia em alimentar o ego do macho é tanta que isso acaba por ser uma segunda natureza, e ela continua a fazê-lo até quando só há mulheres à sua volta. Sua conversa também é limitada pelo temor de manifestar opiniões próprias, diferentes ou originais, e pela sua insegurança por achar que não deve pensar apenas em si mesma.
Dificilmente a amabilidade, a dignidade, a insegurança e o estar voltado apenas para si mesmo podem levar à intensidade e ao espírito, qualidades que uma conversa precisa mostrar para ter encanto e merecer esse nome. É improvável que a conversa feminina seja arrebatadora, pois só as mulheres totalmente autoconfiantes, arrogantes, sociáveis, orgulhosas, decididas são capazes de uma conversa inteligente, maliciosa.